Então, falaremos do governo Vargas, a República Liberal Populista, né? Orientações, atenção aos conceitos que nós vamos circular, as leituras que nós faremos na nossa aula, que são importantes. Mantenha a concentração e compartilhe suas dúvidas, beleza? Vamos lá, então, qual é a nossa trilha da aula de hoje? Eu separei aqui 5 questões para fazermos durante a aula. Eu não farei essas questões no final, farei durante, beleza? Ao final de cada ciclo de conteúdo propício, a resolução de questões, nós iremos resolvê-las. Então, as questões que balizaram a aula de hoje são 2013, primeiro exame de qualificação, questão 47. 2018, primeiro exame de qualificação, questão 60. 2014, primeiro exame de qualificação, questão 58. 2016, segundo exame de qualificação, questão 52. 2017, primeiro exame de qualificação, questão 49. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. Então, foram essas questões. A aula de hoje pode ser resumida, vejam bem, a aula de hoje está resumida aqui. Trabalhismo, industrialização e golpe. Já comecei aqui dando tom. Gusmão, se eu quiser parar de ver a aula agora, ficar só com isso, já tá valendo? Tá, não, óbvio que não, né? Você precisa assistir a aula para saber o sentido que eu vou dar a isso. Não é porque eu tô resumindo a aula já de cara pra gente, tá? Porque, vejam bem, eu sempre gosto de colocar os objetivos da minha aula. Só que como essa aula é uma aula muito grande, não tem como colocar um objetivo para 20 anos de história do Brasil. Então, eu já estou antecipando para vocês. A nossa aula será resumida em trabalhismo, industrialização e golpe. Gravaram isso? Pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor de Oxalá, pelo amor de Buda, Allan Kardec, quem for. Estamos aqui num contexto ecumênico de nossa aula. Pelo amor de seja quem for, não deixem isso passar de vista, tá? Chegou no momento em que eu estou explicando alguma coisa na aula de hoje que não fez sentido para você, se questiona, por que o Gusmão está vendo isso? Por que isso é importante para a nossa aula de hoje, dentro desse contexto de trabalhismo, industrialização e golpe? Posso contar com vocês nessa postura nossa durante a aula de hoje? Posso ou não? Legal, alguém vai e manda não, né? Dá o teu jeito, se vira, me faz sair daqui entendendo tudo desses 23 anos aí de história do Brasil. Se vira, seu pavonense maldito, porque eu não pedi esse favor para você, né? Olha aí. Podemos caminhar, então? Beleza? Esse é o resumo de cara da aula, galera. Esse é o resumo de cara da aula. Vamos lá, então. Vamos começar, então, por esse governo incrível, né? Por esse governante que eu não sei se eu já contei para vocês, esse governante que está aí na imagem, sendo visto por todos e todas, eu tenho para mim, não tem como confirmar isso, aliás, até tenho, vou falar para vocês como, eu tenho para mim que esse cara que está aí na foto, segurando a bandeirinha do Brasil, de forma extremamente saudosa, ele era o crush oculto de minha falecida avó. Eu tenho para mim que minha avó tinha um crush no Getúlio Vargas. Minha avó foi adolescente, jovem e adulta durante o governo Vargas, né? Minha avó acompanhou todo o período Vargas. Eu tenho para mim que ela desenvolveu crush nesse cara. Não tem como confirmar, aliás, se algum aluno, algum amigo for médium e conseguir entrar em algum tipo de contato com Dona Albertina, por favor, busque essa informação para mim. Eu não preciso participar do processo, porque eu me cago de medo, mas caso tenha informação, me traga. Ficarei feliz em saber e, inclusive, mande um beijo para minha querida avó. Olha aí, por trás, então, Vargas desfilando nesse estádio belíssimo, um estádio extremamente popular, um estádio incrível, estádio de um dos clubes mais populares do mundo, do verdadeiro clube do povo, estádio de São Januário. Vargas desfilando aí nesse estádio, beleza? Os antes daqui a pouco já vão começar a se manifestar no comentário, não, que é o Maracanã, Mário Filho e tal, que não sei o que, mas beleza, pode falar à vontade, tá? Então, estudaremos nesse primeiro momento da aula o primeiro governo de Vargas, o que é chamado de Era Vargas, né? 15 anos de Vargas no poder, e tentaremos compreender a maneira pela qual
Vargas chega ao poder, faz uma leitura política e toma decisões com base nessa leitura em prol de uma implementação política. Vamos lá. Então, o governo de Vargas ele terá 3 periodizações possíveis, né? Ele será aí, como vocês já estão cansados de saber, uma primeira parte, um governo provisório, que vai de 1930 a 1934, uma segunda parte de governo constitucional, que vai de 1934 a 1937, e uma terceira parte, que é a parte do Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. Tudo bem? Beleza? Patrimônio do Rio, exatamente. Posso, por favor, aqui colocar, nossa, sensacional, coloco a fala felicíssima do nosso querido João Guilherme Tuasco, de que São Januário foi tombado patrimônio histórico do Rio, né? Muito bom. Beleza? Então, olha aí, serão esses 3 períodos que nós iremos utilizar, só para caso alguém sinta falta de data durante a nossa aula, as datas não aparecerão muito e nós vamos flutuar na cronologia da história. Bom, o que eu quero trabalhar nesse momento com vocês? A história do Brasil ela tem algumas particularidades e eu quero começar falando para vocês uma frase de uma pessoa muito importante. Tá? Não é tão importante assim, mas é importante. A história do Brasil ela é um convite à luta de classe. O que é a luta de classe? A luta de classe ela é um entendimento da história através de uma concepção onde o conflito entre classes dominantes e classes dominadas faz com que a história se desenvolva e caminhe. Essa frase tem que ficar muito clara a vocês. A história do Brasil é um convite à luta de classe. Ela é um convite à luta de classe. E quem foi que disse isso, que essa pessoa mais ou menos importante que você está falando, Gusmão? Eu que estou falando isso. Cara, a história do Brasil ela é recheada, ela é um convite para a luta de classe. Ela é uma forma excepcional de você compreender a nossa história, porque em qualquer momento da nossa história, pelo que você olhar, tem luta de classe absurda. Tem uma classe dominante se chocando a uma classe dominada. Os poucos períodos em que nós não temos essa luta de classe acontecendo, que nós temos um período de pacto político, que o governo Vargas é um exemplo, o governo Lula é outro exemplo, um pacto político onde luta de classe não acontece, é exatamente um pacto político onde as classes dominantes decidiram aceitar um determinado estigma político, uma determinada política, né, geral, nacional, em prol, né, dessa aceitação, dessa suavização da sua dominação à população dominada como um todo. Por que você está falando disso, Gusmão? Porque para a gente entender a ascensão de Vargas ao poder, a gente precisa ter em mente que, primeiro de tudo, o que ocorre nessa mudança de poder é uma substituição de um pacto de poder por outro pacto de poder. O entendimento da história do Brasil através de um pacto de poder que se coloca presente e de um pacto de poder que não mais se vê eficiente, ela é muito clara. De certa forma, o segundo governo Vargas se assemelha muito ao período em que nós estamos vivendo de liberdade ao ex-presidente Lula. Um exemplo bem distante, por favor. Não estou comparando. Mas é assim, ó. 2 governos que foram implementados durante um período de pacto político, de grande normalidade, de grande experimentação, de ascensão social, de concessão de direitos trabalhistas, e que, em um determinado momento, esse governo, ou o pacto político expresso por esse governo, irá ruir. Com Vargas é a mesma coisa. A história do Brasil é um convite para a gente compreender as coisas dessa maneira. Pois bem, Napoleão, meu querido amigo, terminou a aula passada falando para vocês do colapso das oligarquias, mostrando como as oligarquias cafeeiras, as oligarquias paulistas e mineiras não mais estavam conseguindo sustentar o seu pacto político. E aí nós vamos ter, então, presenciar a construção de uma nova ordem expressa na disputa presidencial entre Getúlio Vargas e o Washington Luiz, beleza? Getúlio Vargas que consegue ali aglutinar uma série de novas elites em torno do seu projeto de país, beleza? E em torno desse projeto de país vai propor uma mudança de orientação de Estado. O que eu quero falar com essa mudança de orientação de Estado?
Getúlio Vargas e o que ele representava enquanto projeto político, em torno dos tenentes, né, que era uma classe militar, em torno ali de uma elite fora do eixo Minas-São Paulo, fora do eixo cafeeiro, tá bom? Ele faz uma leitura de que a política de Estado conduzida desde a proclamação da República, durante os primeiros 20 anos de governo na República do Brasil, foram uma política de Estado que não apenas estava apresentando as suas falhas, mas que não deram certo e não conduziram o país a uma dimensão correta. Vargas se via como um estadista, Vargas tinha um projeto de país, e quando chega ao poder através da pretensa Revolução de 30, como gostam de dizer os varguistas, a gente precisa saber exatamente se o termo revolução ele faz sentido ou não. Então, o que eu estou colocando para vocês aqui? É Vargas chegando no poder a partir de uma leitura política em 30. Imagine Vargas olhando em 1930. Ele olha essa dimensão e ele percebe que ali havia um pacto político que não mais fazia sentido. E ele tentar regimentar em torno do seu novo governo novas formas de fazer política. E é assim que o governo provisório se coloca, através de um golpe, mas de um golpe que é também visto por outros setores políticos como revolução. E aí fica a pergunta para a gente: foi golpe ou foi revolução? Eu tenho a resposta para vocês. Foram as duas coisas. Foi golpe e foi revolução. Não há a menor dúvida de que Vargas se coloca no poder através de um golpe, de que Vargas se coloca no poder mobilizando as Forças Armadas para a deposição de um presidente que até então havia sido eleito. Não há a menor dúvida de que Vargas, né, utiliza-se da morte do seu vice-presidente no meio do ano, mais ou menos ali em outubro, né, do meio para o final do ano, como uma maneira de se colocar como candidato político e de tentar demonstrar uma certa conspiração à República Brasileira, a um novo projeto de política. É assim que o governo provisório se coloca no poder. E esse governo provisório, passando bem rápido aqui por ele, né, a sua primeira atitude será a seguinte: se você tem um pacto político que era colocado e que sustentava as oligarquias no poder, você precisa ter em mente que esse pacto político ele fez com que a máquina política estivesse toda voltada àquela forma de governo. Então, Vargas, malandro, ele olha a possibilidade de chegar ao poder e ele diz o seguinte: pô, só chegar ao poder não é suficiente. Além de chegar ao poder, eu preciso do quê? Eu preciso ter como consciência de que permanecer no poder dessa maneira, com uma máquina política construída para beneficiar a elite cafeeira, a elite burguesa do país, a elite paulista, em breve vai me depor do poder, vai me tirar daqui, vai se reorganizar a ponto de fazer com que eu saia, porque essa máquina política foi construída para um pacto político altamente viciado. E qual é a expressão da política de Estado primordial vista por Vargas? A Constituição de 1891. Lá Vargas via que o que o Napô explicou na aula passada, da política dos governadores, do coronelismo, todas essas ferramentas, todos esses instrumentos políticos, eles serviam dentro de um pacto e que se você tirasse uma das peças, todo o restante do sistema iria se insurgir para que o pacto político ou para que a normalidade política anterior fosse restabelecida. Então Vargas sabia, pô, eu estou aqui, mas eu vou incomodar coronel. Eu estou aqui, mas eu vou incomodar os governadores. É questão de tempo deles me colocarem para ralar, porque eles são altamente dependentes de um governo federal que agia em conluio com eles, que agia em concomitância, que agia em concordância. Perceberam a sagacidade do Vargas? Essa noção do Vargas vai fazer com que ele implemente uma série de atos autoritários assim que ele chega ao poder. O primeiro deles é exatamente a revogação da Constituição de 91. Assim que ele revoga a Constituição, ele fecha Congresso e Assembleia. Nomeia interventores estatais, porque vejam bem, né, os interventores estatais eles eram a sustentação do governo federal numa dimensão estadual. Então Vargas sabia, tá todo mundo comprado. Tá todo mundo comprado. Menos o governo do Rio Grande do Sul e menos o governo de Minas Gerais. De resto, tá todo mundo comprado.
O governo de Minas Gerais, inclusive, que vai apoiar, vai dar uma força muito grande ao Vargas, o governador Olegário Maciel, estimado governador Olegário Maciel, que vai virar nome de rua de Playboy na Barra, beleza? Né? Ele vai ser um dos poucos que vai apoiar. Vargas vai tirar todos os governadores, porque Vargas vai ter os tenentes ao seu lado e vai colocar esses mesmos tenentes à frente da condução dessas políticas estaduais. E vai governar a partir de decretos. E é a partir desses decretos que Vargas, então, não apenas tira os elementos viciantes de uma máquina política que estava construída para um pacto oligárquico, mas também, através desses decretos, inicia uma política de modernização, uma política de reorientação do Estado. Beleza? Mas Vargas era malandro. Vargas sabia que ele não poderia se insurgir totalmente contra essa elite cafeeira. A crise de 29 foi fundamental para retirar capital político e econômico dos cafeicultores. A crise de 29 minou bastante parte dos poderes desses cafeicultores, mas Vargas sabia que eles ainda tinham algum poder. E que se Vargas quisesse ter alguma sustentação econômica no seu governo, provisoriamente, precisava socorrer esses caras. Sabia que esses caras eram influentes. Sabia que, para se ter um retorno democrático, esses caras eram donos de terras, esses caras tinham capital político. Então não dava para o Vargas simplesmente dar as costas para eles. Vargas faz um socorro econômico a esses cafeicultores e ali, então, ele começa uma tentativa de reorientação de uma política de Estado. É importante a gente falar que na década de 30, nós estamos num contexto pujante de ideias nacionalistas, num contexto de crise dos ideais liberais, por conta da crise de 29, que está colocando em xeque a democracia liberal, um horizonte político pautado pelo fascismo, pelo nazismo em ascensão, que vai chegar em 33 lá na Alemanha, pelo liberalismo em crise e por um socialismo soviético-stalinista em amadurecimento. Stalin está socando modernização na União Soviética, está construindo indústria para caraca. Stalin está planificando a economia inteira. E o Vargas, como um bom leitor político, como um bom estrategista, tinha total noção disso. Então, Vargas, a partir disso, no seu governo provisório, anuncia, através de decretos, um pacote de mudanças econômicas, sociais e políticas, ainda de 30 para 31. As mudanças propostas por Vargas são rápidas. E aí a gente tem algumas aqui. Nacionalização da infraestrutura econômica, criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Vejam bem, galera. Olha o que o Vargas está fazendo. A questão do trabalho, né, a questão de trabalhadores era lidada pela polícia. A polícia era que resolvia as questões trabalhistas. Vargas tira isso da polícia. Vargas agora traz uma dimensão de comunicação direta com o povo através do Ministério de Trabalho. Mas como assim, Guzmão, o trabalho era caso de polícia? Pensa em pessoas que, há 30 anos atrás, deixaram de ser escravas. Pensa numa pessoa de 20 anos que, em 1888, deixou de ser escrava. Pensou? 30 anos depois, essa pessoa vai ter 50 anos, ela ainda vai trabalhar. E essa pessoa não quer trabalhar porque a única noção que ela conhece de trabalho é a escravidão. Então, você atua com repressão para obrigar que essa pessoa trabalhe. Então, pessoa negra no país, pessoa preta mesmo, pessoa que nascia em cortiço, que vivia nos arredores da cidade, na periferia, sofria catiripapo. Quanto tempo eu não falo essa palavra? Sofria repressão da polícia para poder trabalhar. Vargas vai e quebra essa dimensão. Vargas vai e traz o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Vargas cria uma lei de sindicalização. Ele dá cara a esse trabalhador. E ele começa a expressar ali uns princípios de corporativismo que nós vamos ver daqui a pouco. Cria a Previdência Social, cria a ideia de saúde da criança e da gestante, projeto de saúde pública, e chega, enfim, no Código Eleitoral de 32. Quando Vargas chega no Código Eleitoral de 32, Vargas começa a acenar um desejo de retorno à normalidade democrática. Só que os interventores, os tenentes, viram para ele e falam assim: Vargas, vai dar merda. Voltar à normalidade democrática agora, sem chance. Foram 30 anos de uma máquina política viciada. Se a gente retornar para uma normalidade democrática agora, é questão de tempo para que eles tomem de novo essa mesma máquina.
Então, a questão que fica é mudanças fixadas ou provisórias, aquelas que o Vargas vão fazer. Embora sejam mudanças naquele momento provisórias, serão mudanças que vão permanecer não apenas durante todo o período Vargas, mas serão conquistas sociais e trabalhistas que permanecem e permanecerão na nossa estrutura, na nossa política, na nossa legislação trabalhista até hoje. Tamanha a importância e tamanha a relevância social e histórica desses direitos. Então, deixa eu ver aqui, tá? Beleza, estamos tranquilos de dúvida. Vargas implementa todas essas mudanças. Quando Vargas implementa todas essas mudanças, é óbvio que a elite que antes era privilegiada, que a elite que antes era beneficiada por todo esse contexto, ela vai se insurgir, ela será contra. Os caras estão vendo Vargas botando uma porção de política trabalhista, de legislação social, um monte de coisa. E São Paulo, que é o centro econômico do país, né? Rio de Janeiro, naquele momento, era um pouquinho mais de centro econômico, digamos assim, pelo seu capital político, por ser a capital da República e tudo mais. Mas São Paulo, que era o centro econômico, que reconhecia a sua importância, vai se insurgir. Ah, Guzmão, é só uma elite? Não, é uma classe média que está batalhando pelos seus privilégios. É uma classe média e uma elite oligárquica que está se organizando para fazer uma série de requerimentos diante de Vargas, né? A Revolução Constitucionalista de 32, e aí por que vocês vão me perguntar? Por que a Revolução, se o Vargas não é deposto? O Vargas não é deposto, por que eles chamam de Revolução? Porque, embora não tenha sucesso político naquele momento, em termos de Estado, a agenda política proposta pela Revolução Constitucionalista de 1932, ela vai ter sucesso 100%. Ela vai ser espetacular. Os paulistas reclamaram pelo fato de Vargas ter colocado o interventor em São Paulo. E eles queriam poder ser capazes de definir os rumos da própria província, do próprio estado de São Paulo. Eles eram contrários a um interventor que não representasse os interesses da elite paulista. Então, eles pediram e reivindicaram um novo interventor que fosse escolhido por eles, que fosse tido por eles como por autoestima, e defendiam uma vitória na agenda política que era o seguinte: retorno à normalidade democrática, voto urgente, Constituição, nós queremos um país de volta. Só que eles queriam, né, a ordem anterior. E o que o Vargas dá? O que o Vargas dá concede uma nova Constituição, convoca uma Assembleia Constituinte, tá? Coloca um novo interventor em São Paulo, mas agora o Vargas ele vai orientar uma nova construção de Estado. Bom, aqui eu paro mais uma vez. Galera, eu estou indo rápido, mas é importante para a gente porque o assunto da aula de hoje ele é muito extenso, beleza? Caso alguém tenha alguma questão, joga aí e já a gente chega nas questões também. Essa contestação do governo constitucionalista, né, ou melhor, da Revolução Constitucionalista de 32, vai trazer uma agitação política no país e vai fazer com que diversos movimentos, tanto à esquerda quanto à direita, passem a se organizar. A AIB, Ação Integralista Brasileira, no mesmo ano da Revolução Constitucionalista Paulista, vai também ser fundada, vai ser formada, né? Eles vão ser tidos, eles vão ser aquele engomadinho mesmo, a parada... e eles começam fortes, né? Eles começam aí com não sei quantos mil pessoas associadas ao partido, né? Tendo a Nauê, a lógica de exaltação do culto à nação, do espírito do brasileiro, totalmente inspirados no fascismo, né? Da raça brasileira e por aí vai. Eles serão formados nesse momento através de uma inspiração fascista. E isso é importante para a gente. Em 1933, é importante destacar que eles se formaram nesse momento. Continuando. Em 1933, Vargas marca as eleições para ter a mudança de governo em 34, né? Até lá, os diversos grupos poderiam se preparar para participar da Assembleia Nacional Constituinte. 214 deputados, 40 representantes oriundos dos sindicatos, né, serão eleitos, serão tidos ali. E em 16 de julho de 1934,
o país está com uma nova Constituição e com um presidente eleito indiretamente, obviamente, Getúlio Vargas, porque ele vai garantir que de perto essa Constituição não apenas o coloque no poder para dar continuidade a esse projeto político, mas também garanta que essa máquina política não seja viciada num pacto oligárquico visto anteriormente a 1930. Tudo bem? Então você vai ter aí o início do governo constitucional, já com Vargas implementando uma série de medidas importantes para a gente. E o governo constitucional, ele será marcado não apenas pelo retorno à normalidade democrática, mas por extensa agitação política. Se por um lado é criada a AIB, a Ação Integralista Brasileira, que é inspirada no fascismo italiano, por outro lado é criada a Aliança Nacional Libertadora, fruto de sindicatos, intelectuais, estudantes, militares, militantes, uma frente antifascista contra o integralismo e a Lei de Segurança Nacional, dispositivo colocado por Vargas na Constituição para caso ele precisasse ou se visse em apuros diante de uma agitação política que ameaçasse o seu poder, ele utilizasse como forma de colocar o país totalmente de novo debaixo do seu braço. Beleza? Então essa frente antifascista será um governo à esquerda do Getúlio Vargas, contestador, mas que será importante para a gente compreender, né? E é engraçado, porque Vargas vai descer o cacete na ação integralista e vai se unir à ANL para bater nos integralistas. Só que dentre os integralistas, você vai ter o Partido Comunista Brasileiro. E o Partido Comunista Brasileiro se fortifica também. O Partido Comunista Brasileiro está crescendo. O Partido Comunista Brasileiro, nas eleições de 1951, vai ter 10% dos votos. Isso é muita coisa. O Partido Comunista Brasileiro está crescendo. Só que eles são oposição a Vargas. E Vargas também desce o cacete neles. Também desce o cacete neles. Então, assim, Vargas, ele se favorece das forças políticas que são antagônicas para tentar, de alguma maneira, num malabarismo, numa dança, se manter no poder. Só que aí, algumas questões sociais, algumas questões econômicas vão falar mais alto. A dívida externa do Brasil revelava-se acachapante, revelava-se grandiosa naquele momento. Vargas começa a adotar uma política de combate ao capital estrangeiro, uma vez que esse endividamento externo brasileiro era extremamente complexo, beleza? Então ele começa a defender ali uma política nacionalista e Vargas começa então também a olhar esses setores da ANL que estão requisitando reforma agrária. Alguns dessas pautas políticas defendidas pela ANL, como dívida externa, combate ao capital estrangeiro, reforma agrária, Vargas vai se apropriar. As duas primeiras, Vargas vai ser altamente combativo a elas. Vai utilizá-las ao seu favor. Tudo bem? Então é esse o contexto de agitação política que nós temos no governo constitucional. Algumas dúvidas aqui, rapidamente. Professor, não entendi se ele atendeu a demanda dos paulistas de Revolução de 32. Atendeu, Quintê? Atendeu totalmente, tá? Atendeu total. A agenda política dos constitucionalistas de 32 foi amplamente aceita, tá bom? Fala, Xará. Boa noite, mano. Podemos dizer que o AI-5 ou todos os atos institucionais possuem alguma relação com a Lei de Segurança Nacional? Sim. A ditadura, de certa forma, ela apenas colocou em prática uma certa vocação autoritária que já era disposta na história do Brasil. Essa Lei de Segurança Nacional é sim, tá? Já prevista constitucionalmente naquele momento. Beleza? Eles queriam os dois, Quintê. Vargas fora do poder, o retorno a uma normalidade democrática, mas dentre aquilo que eles tentavam requisitar para si, existia também uma Constituição, um retorno e etc. Tudo bem? Faz sentido ou não para vocês, galera? Tá de boa? Respostas dadas? Sim ou não? Preciso do feedback para vocês para continuar.
Ok, vou continuar porque ninguém falou nada. De boa. Bom, expiramos. A tônica do governo constitucional será exatamente o embate ferrenho entre a ação integralista brasileira e a Aliança Nacional Libertadora, que serão ao mesmo tempo opositores do Vargas. Você vai ter ali naquele momento, em 1935, o Partido Comunista Brasileiro se precipitando e propondo ou tramando e tentando uma intentona comunista. Essa intentona comunista ali que acontece, ela é real. E depois, posteriormente, uma vez que isso acontece, o Vargas começa a perceber que o contexto de agitação política não seria propício a uma continuidade de governo caso algo externo, caso algum evento externo na política internacional acontecesse contrariamente ao seu governo. Vargas acende o alerta. Ele fala assim, olha, a agitação política está tão grande, que se acontecer, vou chutar aqui, uma pandemia, se acontecer uma guerra, se acontecer qualquer coisa e a minha atitude não for correta, eu ficar num beco sem saída, é quase certo de eu ser deposto. O que eu vou fazer então? Vou utilizar essa agitação política ao meu favor, declarar estado de sítio no país àqueles que buscam usurpar o poder, vou forjar um plano Corren, que é o plano Corren, né? Que é um plano de tentativa de tomada do poder pelos comunistas, e vou implementar uma ditadura. Bom, antes de nós falarmos, então, da ditadura do Estado Novo, qual é o balanço que nós fazemos do governo até aqui? Vargas vem para dar uma nova orientação política estatal, para dar uma nova orientação política de Estado. E Vargas se coloca numa lógica onde não apenas precisa enfrentar antigos opositores políticos, como a burguesia cafeeira paulista, mas ele também precisa enfrentar novos opositores, como a AIB e a ANL. Uma vez que Vargas chega ao poder por uma via não tão confiável, através de um golpe ou de uma revolução, outros grupos começam então, também a aspirar essa mesma via como forma de implementação dos seus projetos de poder. Então, Vargas fica ligado. Ele fala, bom, se eu cheguei dessa forma, os caras acham que eles também podem chegar. Eu estou tentando implementar determinadas políticas. E aí Vargas se aproveita de um novo contexto. Ele implementa a ditadura do Estado Novo. E a ditadura do Estado Novo será resumida, tá, por esses dois conceitos aqui: nacionalismo e autoritarismo. Tudo bem? Beleza? Posso afirmar que o plano Corren foi um tipo de fake news da época? Pode sim, Gabi Fraga, sem nenhum problema. Não se tem ali elementos documentais que provem a existência do plano Corren. Da intentona comunista é outra parada, mas do plano Corren não. Beleza? Então Vargas vai implementar a ditadura do Estado Novo. E nessa ditadura do Estado Novo, várias atribuições são dadas, tá? Depois esse slide vai estar disponível para vocês, e vocês podem olhar também no Geek One. Tá tudo certinho. Cabia ao presidente da República confirmar ou não o mandato dos governadores eleitos. Então, ele controlava de perto a política dos estados. Olha a preocupação do Vargas com os estados, uma vez que eram esses estados que davam sustentação política ao regime anterior. Vejam bem. E ele sabia que a lógica do coronelismo ainda era uma lógica bastante forte na dimensão dos estados. Parlamento, assembleias estaduais e câmaras municipais dissolvidas. Eleições para a composição de um novo poder legislativo, condicionadas a um plebiscito, ali Vargas é malandro, né? A presidente assumiu os poderes de expedir decretos-leis, todas as liberdades civis garantidas formalmente pela própria Carta Constitucional, o governo estava autorizado a aposentar funcionários civis e militares, era uma forma de Vargas tirar os seus opositores políticos de cena, suporte à dissolução dos partidos. Vargas ali, então, vai implementar uma série de medidas necessárias para fazer quase uma faxina, tá? Para antecipar o slogan do Jânio Quadros, né? Para fazer quase uma faxina naquilo que ele precisasse fazer para implementar as suas políticas necessárias. O fato é que a ditadura do Estado Novo, ela precisa ser encarada também, não apenas por um Vargas que está sendo autoritário, mas por um Vargas que está começando a obter apoio social pelas suas medidas econômicas e políticas. Vejam bem, apoio social, então,
uma base social oriunda de medidas políticas e econômicas. As medidas políticas, por exemplo, são as políticas trabalhistas e sindicalistas. A política trabalhista e sindicalista para o Vargas, a consolidação das leis de trabalho nesse momento são fundamentais, galera. Porque são essas políticas que vão dar aos trabalhadores uma série de direitos que até então eram vistos nas nações mais avançadas no mundo e não eram vistas nas nações de terceiro mundo. Então, você tem o Vargas ali dando jornada limitada de trabalho, dando, de certa forma, feriado, dando férias remuneradas, né? Uma série de direitos. E todos esses direitos ligados a um órgão chamado sindicato, que iria lutar não apenas pela manutenção, mas pela defesa de novos direitos. Vargas criou o próprio instrumento de reivindicação do povo. É óbvio, Guzmão, você está falando que o Vargas fez pelo povo, que o povo não poderia fazer por si mesmo? Não. Você tinha já no país anarquistas que batalhavam o espaço do sindicato, que tornavam o sindicato um espaço de luta. Você já tinha sindicatos sendo formados na Primeira República, tá? O Vargas é que começa ali reconhecer a legitimidade desses sindicatos como sendo uma expressão legítima da política dos trabalhadores. Então você vai ter uma política corporativista, que vai ser nada mais, nada menos do que uma alternativa aos extremos. O que é essa política corporativista? Essa política corporativista é a quebra de uma noção de classe no país. Ou seja, de você perceber que havia um franco embate entre a classe patronal e a classe trabalhadora. Não, Vargas está falando, olha, tanto o patrão quanto o proletário, ambos contribuem para a riqueza da nação. E nós precisamos, e Vargas vai através dos sindicatos, tanto sindicatos de patrão quanto sindicatos proletários, regular as relações estabelecidas entre esses dois agentes. Eu acho que essa parte aí é uma das grandes habilidades políticas do Vargas. É um dos grandes méritos do Vargas, tá? E ao mesmo tempo, então, que Vargas começa a ver que essas determinadas políticas ganham fôlego, possuem grande aceitação popular, Vargas também passa a investir na sua construção popular, na construção de sua imagem, através da DIP, né? Departamento de Informação e Propaganda, a Hora do Brasil, uma comunicação direta com o trabalhador, a defesa da civilização brasileira, a construção. Guzmão, você passa pano para Vargas? Cuidado, porque é exatamente nesse momento onde as ideias eugenistas mais avançaram. O mesmo Vargas que começa a institucionalizar o carnaval de rua, que faz o primeiro carnaval de rua, é o Vargas que está fazendo concurso de beleza e colocando como padrão de beleza da sociedade brasileira os padrões brancos. É o Vargas que está colocando uma política eugenista, né? Ou seja, uma política de embranquecimento, uma política de apagamento da cultura grega como um todo à frente. É o Vargas que está colocando à frente o mito das três raças, de que as três raças no país vivem democraticamente. O cacete, o caramba, beleza? Duvido, o racismo avança, as pessoas negras começam a sofrer nesse país. Curiosamente, minha avó, uma mulher negra, idolatra o Vargas. Idolatra o Vargas porque o Vargas lida com uma dimensão estrutural da vida da pessoa negra, que é a comida na mesa, que é o dinheiro no bolso, que é poder ver o jogo do Vasco e do Flamengo no final de semana, que é poder tomar uma cerveja, que é poder ter alguma dignidade mínima, que é poder ter algum tipo de lazer. Essa galera tá olhando para o Vargas, não interessa que o Vargas está fazendo política eugenista, interessa que esse Vargas está dando direito trabalhista. Vargas está instituindo a justiça do trabalho. A justiça do trabalho. Eu coloquei aqui contra a harmonia social, perdão, tá? Não era contra. Risquem aqui, foi um ato falho, beleza? Cuidado, eu peço perdão. Não é contra a harmonia social, é a favor, né? É uma harmonia social em prol dessa mediação do conflito entre patrão e operário, tá? Beleza? Então,
Olha o Xará mandando ver. A Revolução Mexicana influenciou nisso em alguma medida, nessa questão trabalhista, sindicalista em que o Vargas dá espaço? Xará, todo o contexto internacional em alguma medida influencia, né? Mas eu acho que o grande mérito de Vargas é saber fazer um balanço daquilo que pode ser aceito dentro de uma dimensão própria, dentro de uma dimensão nacional, tá? Beleza? Galera, aí nós vamos ter a nossa primeira questão. E a primeira questão em relação à ditadura do Estado Novo que eu quero fazer com vocês é exatamente essa noção de uma política trabalhista que vem através dessa concepção que eu acabei de falar para vocês. Essa política do trabalhismo, que vai ser mais bem vista no segundo governo Vargas, tá? Ela vai ficar mais clara. Mas aí ela já está exposta, ainda que através de uma ditadura, de um Vargas que tem erros culturais, de um Vargas que está batendo numa galera, que está reivindicando direitos, que está reivindicando, através de projetos da classe trabalhadora, uma série de demandas, mas, ao mesmo tempo, é um Vargas que está trazendo benefício ao trabalhador como um todo. É um Vargas que está fazendo melhorar a vida da população. É um Vargas que está investindo na indústria nacional, que está gerando emprego, que está combatendo a inflação, que está, seja pegando empréstimo de política soviética, seja pegando empréstimo com Mussolini, seja pegando empréstimo com os Estados Unidos, com quem for, para beneficiar a lógica nacionalista e desenvolvimentista do próprio país. É um cara que está preocupado em gerar uma nova estrutura econômica que possibilite, ao mesmo tempo, uma melhoria, óbvio, a patrão, dentro de um ideal corporativista, mas que traz severos avanços dentro de uma política dos trabalhadores e deve ser reconhecido por isso. Tudo bem ou não? Tá claro aqui o que a gente quis expressar? Vamos para uma primeira questão, questão da UERJ. Aí, ó, eu vou resolver com vocês, não vou dar tempo para que vocês façam, beleza? Porque a gente está com o horário bem apertado. Na UERJ, a gente pode começar a ler a questão pelo texto, nenhum problema. Por menos que pareça e por mais trabalho... No Enem já é mais diferente, né? Na UERJ a gente tem mais tempo. Por menos que pareça e por mais trabalho que dê ao interessado, a carteira profissional é um documento indispensável à proteção do trabalhador. Elemento de qualificação civil e de habilitação profissional, a carteira representa também título originário para a colocação, para a inscrição sindical e ainda um instrumento prático de contrato individual de trabalho. A carteira, pelos lançamentos que recebem, configura a história de uma vida. Quem a examina logo verá se o portador é um temperamento aquietado ou versátil, se ama a profissão escolhida ou ainda não encontrou a própria vocação, se andou de fábrica em fábrica como uma abelha ou permaneceu no mesmo estabelecimento subindo a escala profissional. Pode ser um padrão de honra, pode ser uma advertência. Alexandre Marcondes Filhos foi ministro do Trabalho do governo Getúlio Vargas entre 41 e 45. Seu texto, impresso nas carteiras de trabalho, reflete as políticas públicas referente à legislação social que via sendo implementada naquela época. Então, olha aí, vejam bem, legislação social, então, olha, há uma dimensão política, há uma dimensão pública também, há uma dimensão legislativa e política, mas sempre atentando para o quê? Para a base social, perceberam? Base social. Isso é fundamental. Isso a UERJ gosta de trabalhar muito. Muito. Tá? Pergunta fundamental da Letícia Kosick. Esses direitos trabalhistas eram restritos ao meio urbano, né? Sim, totalmente restritos ao meio urbano. O meio rural ainda carecia de uma regulação e estava totalmente entregue a uma lógica coronelista e a uma lógica totalmente elitizada. Tudo bem? Beleza, ô Kosick? Show? Então, olha aí, ó. Dentro dessa ideia de política pública, o que a UERJ está pedindo para a gente, né, são as duas características dessa legislação. Quais são as duas características dessa legislação? É só você ter a concepção de uma coisa, de um direito, não um momento, mas um direito, que não havia antes e que passou a existir.
Garantia da estabilidade de emprego e liberdade de associação. Garantia da liberdade de emprego, da estabilidade de emprego, não foi uma coisa que o Vargas garantiu. Isso é dado economicamente. Não é dado nesse momento pelo Vargas. A estabilidade de emprego, através da criação do FGTS, da carteira de segurança, da carteira de previdência social e tudo mais, serão criadas com o tempo, beleza? Liberdade de associação. Cuidado, porque o trabalhador ele é obrigado a se vincular ao sindicato. Só tem trabalho, carteira assinada e direito quem se vincula ao sindicato em Vargas. Previsão da assistência médica, intensificação do controle sindical. Perfeita a letra B aqui pra gente. Assistência médica prevista ao trabalhador e intensificação do controle sindical também, beleza? Essa intensificação, ela é fundamental pra gente, porque é através dela, desse controle sindical, que o Vargas vai conseguir manter a sua relação com a classe trabalhadora. Proibição de trabalho infantil, regulamentação do direito de greve. Cuidado, porque aqui é muito comum a galera falando que desde os 14 anos, desde os 13 anos, a carteira era assinada e tal. Vargas ainda não vai regular isso daqui não, tudo bem? Será uma pauta posterior, beleza? Regulamentação do direito de greve. Cuidado também aqui, porque o Vargas está descendo o malho, ele não está aceitando. Vargas controla isso a mão de ferro, tá? Concessão de férias remuneradas, isso é maneiro. Qualificação do trabalhador rural, a COSIC acabou de falar, tudo bem? O trabalhador rural ainda não terá a sua vez, ficamos então com a letra B. Show de bola ou não, pessoal? Temos ainda uma segunda questão, que também relaciona-se ao trabalhismo. Podemos fazer? Alguém tem alguma dúvida? Vamos lá. É colocado aí o discurso do Vargas, né, no 1º de maio de 43. É sensacional, não vou nem ler, senão eu vou chorar. Não, tô brincando. O trabalhador brasileiro nunca decepcionou. Diligente, apto a aprender e a executar com enorme facilidade, sabe ser também bom patriota. A essas disposições, o governo responde com uma política trabalhista que não divide, não discrimina, mas o contrário, congrega a todos, conciliando os interesses no plano superior do engrandecimento nacional. À medida que impulsionamos as forças da produção para favorecer o progresso geral e unificar economicamente o país, organizamos o trabalho, disciplinamo-lo sem compressões inúteis, afastando a luta de classes e estabelecendo as verdades bases da justiça social. A ampliação... Gente, esse discurso é exatamente o que a gente acabou de ver, né? É exatamente o que a gente acabou de ver. Tudo bem? Isso é muito importante para a gente. Ó. A ampliação e o reforçamento das leis de previdência são, para nós, uma preocupação constante. Este sentido de aperfeiçoamento se patenteia nas seguintes leis recentemente elaboradas e sujeitas agora à revisão final para promulgação. Consolidação das leis de trabalho, lei orgânica de previdência social e salário adicional para a indústria. O governo de Getúlio Vargas realizou muitas vezes comemorações públicas e pronunciamentos no 1º de maio. A foto e o trecho do discurso proferido pelo então presidente, relativos a essas comemorações, possibilitam compreender alguns dos objetivos centrais da política trabalhista estabelecida. Esses objetivos viabilizavam os seguintes resultados. Então, olha aí, ó. A foto e o trecho pelo então presidente, relativos a essas comemorações, possibilitam compreender alguns dos objetivos centrais da política, o quê? Trabalhismo. Da política trabalhista, tá? Esses objetivos viabilizavam os seguintes aspectos. Então, olha aí os objetivos. Letra A, controle dos lucros empresariais e redistribuição de renda? Não era um controle de lucro empresarial. Garantia da regularidade da remuneração e erradicação da informalidade laboral. Então, Vargas também não está olhando para a regularidade da remuneração. Ele está olhando para uma remuneração, né? Para um salário mínimo. Talvez seja um ponto aí que garanta a dignidade e acesso aos meios de consumo básico pelo trabalhador brasileiro.
eu tenho sempre um pé atrás quando vem garantia da regularidade. Se ele coloca garantia da remuneração ou salário mínimo, né, e fica mais evidente para a gente. Eu fico sempre um pé atrás com essas opções dúbias da UERJ. Erradicação da informalidade laboral, impossível. Vargas não vai conseguir, nesse momento como eu posso dizer, suporte a todos os brasileiros. O olhar dele, como eu respondi na pergunta Cosic, é o trabalhador urbano, tá bom? Universalização da assistência hospitalar e promoção de acesso à educação pública. E aí, galera? Cuidado, porque esses são direitos sociais, mas não estão dentro de uma política trabalhista, primariamente, tá? Então a gente fica aí, olhou a letra D, ó, regulação estatal dos sindicatos. Essa é uma política trabalhista, que lida diretamente com a regulação do trabalho. Concessão de benefícios para o operariado urbano. E aí, dentre essas concessões de benefício, está a assistência de saúde. Só que olha só a letra C, universalização da assistência hospitalar. O que é essa universalização? O trabalhador do campo vai ter? Todo brasileiro, o trabalhador do Nordeste também vai ter? A gente tem que ter o pé atrás com uma palavra, com um conceito como esse aqui, tá bom? Beleza? Ficamos aí, então, na questão 2, com regulação estatal dos sindicatos e concessão de benefícios para o operariado. Olha aqui a pergunta da Cosic, ó. Fundamental para a gente, detalhezinho, observação necessária. Urbano, tudo bem? Xará perguntando aqui, durante o governo Vargas, a migração das áreas rurais para os grandes centros era intensa, porque se sim, isso poderia justificar a não erradicação da informalidade, né? A migração era intensa sim. A migração, nos grandes momentos de industrialização do país, e o Vargas é esse momento, a industrialização para os grandes centros, ela é, assim, uma coisa altamente expressiva. Ela é altamente pujante. Não tem a menor dúvida disso, Xará. Eu não tenho dados aqui para te falar claramente, mas sem dúvida alguma que a regulação do trabalho como um meio, né, como uma forma do trabalhador ter direito, é um ponto importante de estimulação à migração. A minha própria avó vivia no Mato Grosso e veio para o Rio de Janeiro durante o período Vargas para tentou a sua vida, se estabeleceu aqui como costureira, teve carteira assinada. Minha avó fez um curso de costureira no Senac, que foi criado pelo Vargas, assinou a carteira. Minha avó foi cuidadora de filho de madame, de filha de madame e tudo mais e tal, né? E depois conseguiu assinar a carteira como costureira e assinou a carteira e se aposentou com um salário mínimo. Então, veja, uma pessoa que vem do campo e vai tentar a vida e consegue, sem dúvida alguma, talvez aí muito mais do que tinha anteriormente. Beleza? Show de bola? Pessoal, nessa correria, nós encerramos essa primeira parte e nós vamos entrar na República Liberal Populista nessas últimas meia hora da nossa aula. Por que eu falei esses elementos políticos do Vargas até aqui, se o que importava nesse primeiro momento era a República Liberal Populista? Porque Vargas ele abre uma fissura no coração do povo brasileiro. Vargas ele abre uma fissura social. E essa fissura ela é social, ela é política, ela é econômica. Nós vamos ter aquele movimento, né, de queremismo, de retorno à normalidade democrática após a Segunda Guerra Mundial, e ao mesmo tempo em que querem uma democracia, querem o próprio Vargas no poder. O peso do Vargas, o queremismo, o movimento queremista será tão importante para a gente que é o candidato indicado pelo Getúlio Vargas que irá ganhar as eleições. Nesse momento, Vargas orienta a criação de 2 partidos políticos, o PSD e o PTB, né? O PSD, ele é um partido à esquerda dos partidos de direitas e à direita dos partidos de esquerda, né? Como dizia um político da época. Deixa eu repetir para vocês. Então, ó, o PSD, ele é um partido à esquerda dos partidos de direita e à direita dos partidos de esquerda. É o famoso centrão. Mas mais do que um centrão, esse PSD, ele traz para si uma nova concepção. Ele traz para si o conjunto dos funcionalistas públicos,
o conjunto daqueles que se beneficiaram de uma expansão da máquina pública através do governo Vargas. E o PTB, né, que vai ser o governo aí, então, trabalhista, vai ser um governo que vai ter as lideranças sindicais, como o próprio João Goulart, naquele momento, que vai ter ali uma política claramente trabalhista, uma orientação política expressa, tá bom? Será um partido que vai ali ter uma herança maior do trabalhismo varguista, né? Uma ideia de nacionalização da economia, tá? Uma intervenção do Estado na economia, uma defesa do desenvolvimento industrial nacional, todos esses elementos que vão ser fundamentais para a gente compreender a crise na qual mergulhará a República Liberal Populista do Brasil até culminar no golpe de 64. Vamos lá. Temos aí, então, o governo de um general. E é sintomático que um general assuma. Eurico Gaspar Dutra, né? Que vira nome de via no Rio de Janeiro e São Paulo, como vocês sabem, e que vai promulgar ali em 46 a Constituição Liberal Democrática, que vai expressar alguns elementos dúbios na realidade brasileira. Dúbios porque ela vai deixar alguns elementos em aberto. Eu não vou entrar aqui agora no mérito da Constituição, porque senão perderíamos muito tempo. Mas isso vai ficar claro conforme nós formos trabalhar a aula, né? O fato é que o Dutra tomou algumas posturas que são fundamentais para a gente compreender as crises que vão se ver a seguir. A primeira delas, um claro alinhamento à política norte-americana. Uma cooperação econômica. O que significa cooperação econômica aos Estados Unidos? Abertura ao capital externo e contração de empréstimo. Uma cooperação militar, e essa cooperação militar se expressa na criação da Escola Superior de Guerra, baseada na War College. O que é a War College? É a escola de guerra norte-americana que vai ser a responsável pela criação da doutrina do anticomunismo, criada e respaldada por um senador chamado McCarthy, e aí daí vai surgir o macartismo. Então, são esses caras do anticomunismo que estão vindo fundar uma escola superior de guerra no Brasil e dar aula para aqueles primeiros generais que se tornarão a elite do militarismo brasileiro. Não é sintomático que a gente tenha uma elite militar hoje que seja totalmente alinhada a essas noções. Isso vem dessa época do Dutra. E um alinhamento político também é um alinhamento ideológico da Guerra Fria. Tudo bem? Só que uma coisa que vai ser sintomático no governo do Gaspar Dutra será o alto índice de endividamento do governo brasileiro, por conta da abertura ao capital externo, que aumento da dívida externa gera aumento da inflação, só que aumento da dívida externa ela é ruim para todo mundo, menos para as elites que se beneficiam. A abertura ao capital externo ela vem justamente para que as elites que colocaram esses indivíduos no poder possam se beneficiar de alguma maneira desse plano. Ele coloca também o plano SALT ali, que é bem conhecido, que é bem tabelado. A UERJ nunca se preocupou com isso. Mas é importante mencionar, né, um plano de desenvolvimento e por aí vai, que é fundamental para a gente. Beleza? Então, o governo do Dutra, né, ele vai se expressar exatamente dessa forma, né? E aí ele vai até ter uma preocupação social. O plano SALT expressa isso, né? Saúde, alimentação, transporte e energia. Uma tentativa de investir em bloco nesses setores da sociedade, mas que não vai dar certo. O governo Dutra será sucedido por uma grande crise política. E uma grande crise política que vai se expressar no retorno de Vargas ao poder. Tá? Esse retorno de Vargas ao poder nos braços do povo será totalmente, e aí é importante para a gente, totalmente contestado. Não apenas pelos setores contrários, né, a Vargas, pelo setor empresarial, tá? Mas também pela UDN. A UDN, que passa a ser aí um ator político fundamental na nossa história, a União Democrática Internacional, que democrática de democrática não tinha nada, liderada pelo Carlos Lacerda, esse grande desgraçado da nossa história. E o João está doutrinando e tal. Sim, estou um grande desgraçado. Dizia Carlos Lacerda, Vargas não pode, em hipótese alguma, ser candidato. Se candidato, não pode, em hipótese alguma, ser eleito. Se eleito, não pode, em hipótese alguma, assumir. Se assumir,
devemos nós fazer a revolução. Revolução de quê, seu bandido? Se o cara é eleito democraticamente, né? Pelo menos no segundo mandato. Tá aí por fora, né? Esse tá, Mac. Beleza? Então, a UDN será uma oposição ferrenha ao governo de Vargas. Vargas vai, então, criar o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, um banco criado para respaldar o desenvolvimento da indústria nacional. Vargas vai desenvolver a indústria siderúrgica, Vargas vai nacionalizar o petróleo, a busca pela criação da Petrobras, né, pelos campos de petróleo no Brasil, tá? Vargas vai investir nas minas, Vargas vai investir na CSN, a própria Vale, que mais para frente será uma indústria fundamental. Então você vai ter Vargas olhando para a primeira indústria do país. Essas indústrias que mais à frente serão entregues, serão altamente questionadas, digamos assim, tá bom? Vargas, ao olhar para uma política nacional desenvolvimentista, sofrerá uma grande oposição, não apenas da UDN, mas Vargas vai retornar num contexto em que não apenas a Segunda Guerra Mundial, mas a abertura ao capital externo havia gerado no país um alto índice de inflação. A inflação estava começando a corroer e Vargas se colocava, então, nesse contexto de inflação diante de uma cilada, diante de um beco sem saída. Porque a inflação coloca perante nós aqui um problema. Ou tomar medidas elitistas, econômicas, que atenuem a inflação, mas que gere perda de consumo, perda de poder consumidor por parte da população, que gere perda de poder aquisitivo por parte da população, ou beneficiar a população e, por tabela, fazer com que a inflação cresça mais ainda. Entre um e o outro, Vargas é apegado ao seu sustentáculo de poder. E Vargas aqui, de certa forma, julgo eu, fez certo. Porque caso tomasse uma medida econômica que gerasse insatisfação nas massas populares, com certeza os seus opositores políticos se aproveitariam para mobilizar essas massas contrário ao governo Vargas. Então, Vargas traz a população ao seu lado. E ao trazer a população ao seu lado, ele traz os sindicatos através da figura de João Goulart. Ele nomeia João Goulart como seu ministro do Trabalho e João Goulart ali, como uma medida de tentar solucionar a alta inflação, dá um aumento de 100% no salário mínimo. Os setores elitistas do país, os setores militares, já orientados por essa nova lógica da Escola Superior de Guerra, por essa nova velha política entreguista da riqueza nacional, vão pressionar Vargas pra caramba. Vão forjar um atentado contra Carlos Lacerda. Alguns vão dizer que foi de fato a mando de Vargas. Outros dirão que não. Isso vai contestar o poder. E aí, enfim, diante de grande instabilidade política e de grande ausência de saída, de uma falta de saída naquele momento para os problemas que o país enfrentava, Vargas opta pelo suicídio. A sua saída da política nacional e a sua entrada pela história, que de certa maneira adia um golpe político, um golpe militar que estava sendo preparado em 10 anos. Beleza? Os militares até tentam esboçar ali algum golpe militar, tá? Eles até tentam esboçar uma transição militar que fosse conduzida por eles, beleza? Mas eles não têm sucesso. É um golpe preventivo, né, digamos assim, de 1955, né, o movimento do 11 de novembro, um contragolpe, né? Esse movimento será liderado por um general chamado Henrique Teixeira Lott, tá bom? Esse general ele vai tentar garantir a continuidade da legalidade no Brasil a fim de ratificar a posse de um presidente eleito, né? Que era o presidente Juscelino Kubitschek. A UDN, até então, ela vai tentar aí se beneficiar dessa crise sucessória após o suicídio de Vargas, tá? Uma grande comoção popular vai ser chamado Carnaval da Tristeza. Mais de 2 milhões de pessoas tomam as ruas Presidente Vargas em direção ao Palácio de Catete, no centro do Rio de Janeiro, para conseguir ver, ainda que de alguma distância, o túmulo
ex-presidente Getúlio Vargas, beleza? E aí, o Café Filho, que era o vice de Vargas, vai assumir. E ele vai colocar uma política de conciliação, distribuição de cargos administrativos para políticos da UDN. Ele vai distribuir cargos para políticos da UDN, né? E a proposta de anulação das eleições presidenciais de 55 e a imposição de um governo tampão passam a ser defendidas pela UDN, que quer, a qualquer custo, uma tomada de poder, né? Então, será contra essa lógica que esse general Henrique Teixeira Lott vai se opor e vai garantir ali uma transição democrática a um candidato chamado Juscelino Kubitschek, tá? Ex-governador de Minas Gerais e considerado pelos seus opositores um herdeiro do legado de Vargas, tá? Tudo bem? Então, a UDN vai, a partir daquele momento, ser oposição também a Vargas, tentar se associar aos militares, né? Ao general Juarez Távora, né? Para concorrer à eleição e tal, só que sem sucesso, beleza? Esses pormenores da política brasileira, galera, infelizmente eu vou deixar de lado por conta do nosso tempo. Eu não tenho aqui condição de ficar encadeando fato a fato, porque senão o nosso tempo vai se esgotar e eu não vou chegar no ponto onde eu quero, beleza? Então o JK assume. E JK, quando assume, através de tentativa de golpes e contragolpes, enfim, né, a partir de uma aliança entre o PSD e o PTB, né, garantida pelo general Henrique Teixeira Lott na legalidade, JK vai trazer uma política de nacional desenvolvimentismo, onde o plano de metas é a metassíntese, né, encontra na sua metassíntese Brasília, onde Brasília, melhor dizendo, é a metassíntese desse plano de metas, que visa desenvolver o país 50 anos em 5. Qual é o grande erro de JK? Não desenvolve indústria de base. Vargas sabia que o Tesouro Nacional, a partir de uma indústria de base, poderia servir aos interesses nacionais e gerar futuramente um pagamento da dívida brasileira. JK não acredita nisso. JK não investe. Ele toma medidas importantes, ele cria, né, o consórcio da Sudene, que é tomado pelos estados do Nordeste, né, a CEPAL, que também é importante para a gente, beleza? A CEPAL, que é um órgão criado, que é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, beleza? Que é fundamental, criado nesse momento, mas que não soluciona o problema, né? A ISEB, que é o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que vai dar liberdade de cátedra, liberdade de pesquisa, nesse momento vai estimular as pesquisas brasileiras, mas que não serão suficientes, né? Não serão, assim, de certa forma, solucionadoras do problema. JK enche o rabo de empréstimo externo, o PIB no primeiro ano de governo bate um crescimento de 8%, mas logo depois, em 1957, bate uma queda de 7% e bate uma inflação de 39% em 1959. Bom, o governo JK consegue ali disfarçar a sua queda econômica ou a sua inabilidade econômica, digamos assim, através da construção de Brasília como um legado, através de determinados avanços, né, nas capitais como um todo, através, digamos assim, de uma política cultural meio duvidosa, que é muito prejudicial, beleza? Mas que nós também não entraremos aqui em questão. O que tem que ficar claro para a gente nesse arco, galera, é que nós vimos que mudam os atores políticos, mudam os atores da arena nacional, da situação nacional, e a discussão passa a ser sempre a mesma. Industrializar o país, desenvolver o país nacionalmente ou favorecer os interesses de uma elite que, historicamente, sempre se beneficiou dos recursos naturais do país e nunca gerou nenhum tipo de benefício popular e social para pessoas de classe baixa. Essa é sempre a estrutura que vai ser colocada em prática. E as diversas experiências que possibilitaram soluções, ainda que paliativas, para essas questões, serão as que serão sempre estudadas pelos vestibulares. E o trabalhismo de Vargas é uma dessas. A política de industrialização, tida por JK e tida por Vargas,
também é uma delas. E essa é um dos pontos que a UERJ gosta de cobrar. Essa política industrializante, essa política de industrialização e os meios pelos quais se faz essa política é fundamental para definir os rumos do país, que vai gerar, obviamente, uma instabilidade política clara e consequente para a gente, que vai fazer uso, né, da presença das Forças Armadas. Então, a gente está aí terminando 60, a Revolução Cubana vai acontecer, não é? O socialismo começa a se difundir, a Guerra Fria começa a entrar no seu período de ápice, diversas guerras começam a ser deflagradas pelo mundo inteiro. Então, você começa a ter um receio, um resquício, e você começa a pintar esse medo de que esses interesses populares, esses interesses próprios das classes populares acabem se travestindo nos interesses comunistas ou na ideia de uma ideologia comunista. Beleza? JK sai do poder e antes de ir para essa parte final da nossa aula, nós vamos aqui para a questão 3, depois nós vamos ter mais 2 questões fundamentais na nossa aula de hoje, tá? Olha aí, os governos de Getúlio Vargas e de Juscelino Kubitschek foram momentos marcantes da história econômica brasileira, especialmente no que se refere ao desenvolvimento industrial do país. Uma semelhança entre o processo de industrialização brasileiro, verificado no governo de Vargas, e no de JK está apontada em... Então, ele está pedindo uma semelhança. Cuidado aí com essa semelhança. Guzmão, por que o governo de JK seria populista? Perguntou a Júlia Assis aqui pra gente. Olha, o conceito de populismo, ele é um conceito muito disputado, Júlia. Ele é um conceito que ele é tão disputado que ele, na tentativa de ser tudo, acaba não sendo nada. Então, a gente tem que tomar aí cuidado com o conceito de populismo, porque o populismo é tomar as medidas, é um conceito de práticas políticas que justificam um apelo ao povo. E eu não sei se o Juscelino teve tanto apelo ao povo assim. Ele pode ter tido apelo entre a classe média. Ele desenvolve política automobilística, incentiva isso, né? Indústrias, setores secundários da indústria brasileira, ele vai investir pra caramba. Mas eu não sei se ele traz um desenvolvimentismo. Então, o conceito de populismo aqui pra gente talvez seja ter criado um índice inflacionário gigantesco no país para beneficiar a curto prazo uma população que logo depois se veria diante de uma inflação galopante, de uma dívida externa que corroeria todo o salário do trabalhador. Tudo bem? Então, pode ter sido nessa dimensão. A UDN mudou de posicionamento? Não. A UDN vai ser oposição em todos os governos, inclusive vai apoiar o golpe militar, até os militares colocarem a UDN na ilegalidade e mandarem o Carlos Lacerda para o exílio. Aí o Carlos Lacerda vai querer se aliar com Brizola, vai querer se aliar com Jango, e os caras vão dar um dedo para o Carlos Lacerda, ele que vai para o cacete, porque ele apoiou o golpe. A UDN, ela vai ser uma prostituta política. Desculpa aqui esse termo forte. Ela vai se prostituir a todo e qualquer grupo político para conseguir obter o poder. Sempre será oposição e nunca esteve no poder na nossa história. Tudo bem? Beleza? Então, vamos à questão. Uma semelhança entre o processo de industrialização brasileiro verificado no governo Vargas e no de JK está apontada em autonomia do progresso tecnológico? Cuidado. Autonomia do progresso tecnológico? Não. Vargas está buscando indústria de base. Não é progresso tecnológico. Regulação da política ambiental? Também não. Cuidado. Tá? Não tem desenvolvimento da política ambiental nesse momento. Flexibilização do monetarismo. O que é o monetarismo? Monetarismo é uma política econômica que vem da moeda. Então, é uma política econômica, vou colocar aqui, ó, uma política econômica que tenta construir uma moeda forte. Beleza? Show? E isso muitas vezes significa significa ou expressa, tá, a perda de poder consumidor do trabalhador.
né? O controle da inflação significa arroxo salarial, significa ausência de direitos, significa aquele braço dado ao empresário para que ele gere emprego, ainda que esse emprego não dê para colocar o pão na mesa. Mas gera emprego, o empresário. O importante é você estar aqui para gerar emprego. Sem você não funciona. O salário não dá para nada, né? Mas gera emprego. Tá aí, tá tranquilo, entendeu? Fica mais ou menos dentro dessa concepção. E expansão do mercado interno. Expansão do mercado interno faz sentido. Tanto a política do Juscelino Kubitschek quanto a política do Getúlio Vargas, ainda que tenham tido bases industrializantes distintas, elas geraram um aumento de consumo interno. Elas geraram um aquecimento provisório da máquina de consumo. Tudo bem ou não? Então, ficamos aqui na questão 3 com a letra A. Beleza, pessoal? E aí nós temos eleições polêmicas, né? Eleições polêmicas do governo Jânio Quadros, tá? Eleições polêmicas de ascensão do Jânio, que vai polarizar os militares, que vai gerar uma série de celeumas na disputa pelo poder. Esses elementos, talvez, numa aula mais tranquila, né? Não cabe aqui, beleza? Após eleições polêmicas, Jânio Quadros vai se ver diante de um país em crise. A mesma crise que o Vargas havia encontrado 10 anos antes, agora não apenas se fazia presente, não apenas sufocava, mas como impunha horizontes cada vez mais limitados de ação. Um golpe militar começava a se tornar cada vez mais necessário, porque as políticas que poderiam solucionar os problemas econômicos do país naquele momento, da classe trabalhadora, eram todas identificadas e organizadas dentro de um espectro de esquerda socialista. A herança do JK, a tentativa de continuar mantendo essa política desenvolvimentista por parte do Jânio Quadros, a tentativa de implementar uma política de arroxo salarial, de controlar o salário do trabalhador, diminuir, impedir o seu crescimento, vai gerar não apenas uma insatisfação popular, como vai gerar também uma insatisfação, por outro lado, de setores da elite. Como, por exemplo, o fato dele ter condecorado o Ernesto Guevara, o Che Guevara, com a maior ordem do Exército Brasileiro, a Ordem de Cruzeiro do Sul, né, pelos seus serviços prestados. Imaginava ele que Cuba fosse ser uma grande potência, então já queria posicionar o Brasil ali ao lado de Cuba. Isso vai desagradar a uns e a outros. Só que Quadros, ainda no seu primeiro ano de governo, Jânio Quadros, ele vai tentar, numa medida quase pirracenta, praticar uma renúncia como se através daquilo ali fosse exigida a sua volta. Só que ninguém exige a sua volta. Ele renuncia e os caras vão discutir uma sucessão. Só que aí, meu irmão, quem é o cara que está cotado para assumir? Quem é o vice da aliança? Quem é o cara que pode assumir a parada? Que fez o pacto para que eles pudessem governar? João Goulart. E João Goulart representa quem? João Goulart é nada mais, nada menos do que Vargas no poder. Gente, a gente está vendo isso nesse momento na nossa história. Olha o Lula. Olha a força política que um cara desse tem depois de 10 anos distante do governo. O que eu quero dizer é que a sensibilidade social para um período no qual o país experimenta uma certa tranquilidade é fundamental para a memória da população associar à normalidade. Você tem anos e anos de tentativa de destruição de políticas públicas, de demonização de uma figura política e ainda assim a pessoa continua forte pra caramba. Assim era o Vargas. Assim era o Vargas. Se você falasse de alguém que representasse a política varguista num contexto como aquele, com certeza a pessoa não titubearia em não colocá-la no lugar, em não colocá-la ali. Só que o João Goulart representava interesses que não eram mais bem vistos pela elite. João Goulart, nesse momento, estava numa viagem à China, né? A República Socialista da China, né? E eles se comunicavam por bilhetinhos, amo isso. É, exatamente. E a sua volta já é uma volta onde haverá uma instituição do parlamentarismo. João Goulart vai ali tentar no parlamentarismo e depois tentar construir
novamente uma normalidade democrática que seja republicana, digamos assim. Bom, Jango vai ter algumas medidas importantes para a gente, como a criação do 13º, o plano trienal de desenvolvimento da economia, como uma tentativa de saída. Só que o Congresso aceitou o Jango ter se tornado presidente e o retorno a uma normalidade democrática em troca de um boicote a toda e qualquer política que o Jango se propusesse. Então o Jango falou, bom, se o Congresso não quer me ouvir, meu irmão, eu vou para onde? Eu vou para o povo. E ali no povo, ele começa a mobilizar os setores sociais e é sintomático que ele propõe a reformas de base como solução para problemas históricos e econômicos no país. Para a solução não apenas de um problema econômico que é crônico no nosso país, que é a dependência do capital externo, que é a inflação, que diante de pequenos erros econômicos torna-se assim fundamental para que a inflação volte a crescer, torna-se extremamente sensível para isso. Então ele vai trazer uma política de reformas de base, na lei ou na marra. Vai acontecer. Eu vou mobilizar a minha classe popular, vou botar ela na rua e ela vai batalhar, tá? Para a implementação dos ideais que eu quero e eu vou conscientizá-las se necessário. Então você tem um contexto de inflação galopante, oposição empresarial, comício da central ao mesmo tempo em que acontece o comício da Marcha da Família, por Deus e pela liberdade. Então, dois setores antagônicos ideologicamente da sociedade se organizando, e aí você tem, obviamente, um contexto favorável ao golpe, né? O exército buscando um alinhamento com as forças políticas, os Estados Unidos com uma operação sendo deflagrada em pleno território nacional para garantir que o golpe fosse dado, a UDN apoiando, os setores civis como jornais, como a Ordem dos Advogados do Brasil, também o STF, cara, apoiando o golpe, beleza? Você tem uma união em torno daqueles golpes que naquele momento amadureciam um discurso de combate ao comunismo e à corrupção no Brasil, de que eles satisfariam as demandas nacionais. Mal sabiam eles que estavam para começar um dos períodos mais nefastos da nossa história e um dos períodos mais corruptos da nossa história. Tentam empurrar a todo instante que a Lava Jato descobriu o maior esquema de corrupção do país. Não é. O maior esquema de corrupção do país ainda não foi investigado, porque nós historiadores não podemos investigar os esquemas de corrupção da ditadura. Mas, sem dúvida alguma, nada explica 20% de inflação, 60%, mais de 100% de inflação numa década de 80, que não seja a corrupção. Beleza? Isso precisa ficar muito claro para a gente. O governo militar também foi tão corrupto, e aí fica essa questão. Bom, gente, lembram do início da aula, onde eu falei para vocês gravarem essas 3 palavras? Gravarem as palavras trabalhismo, industrialização e golpe. Lembram delas? Ela está aqui, ó, que eu coloquei, ó. Trabalhismo nós já vimos por que é importante, né? Industrialização, nossa, totalmente aqui, Parkinson, e golpe. A UERJ, ela gosta de bater nesse assunto. E se ela gosta de bater nesse assunto, ela gosta de trazer dimensões conscientizantes sobre o golpe. Então, ó, no evento conhecido como Comício da Central do Brasil, o presidente João Goulart proferiu discursos em que reafirmava algumas das propostas de seu governo, atendendo a demandas de organização sindicais. A proposta desse governo, mais diretamente associada à promoção de justiça social, foi: e aí? Introdução dos direitos trabalhistas, concessão dos votos aos analfabetos, gratuidade do ensino público. Nenhuma dessas aqui incomoda. Mas quando você fala de uma reforma de base, quando você trabalha a reforma de base, você vai mexer no privilégio de uma elite historicamente construída no país, aí, meu irmão, você mexe no vespeiro, beleza? Esse é o grande problema. Seguinte, basta olhar o agronegócio hoje. O agro é tudo, o agro é tech, o agro é pop. O agronegócio consome 70%, o agronegócio tem responsabilidade por 70% do nosso consumo de água. E o que o agronegócio
entrega de positivo para o Brasil? Nada. O que o agronegócio gera de emprego no Brasil? De benefício? Absolutamente nada. Vejam bem, mexer nos privilégios de uma elite, como a proposta da reforma de base trazida pelo Jango, se tornou um tema extremamente espinhoso. Jango não era comunista. Isso tem que ficar muito claro. Jango não era comunista. Jango flertava com o liberalismo e com uma política democrática de esquerda, beleza? Mas não era comunista, muito menos socialista. Tudo bem? Show de bola aqui pra gente? Questão 5. Exato, né, João? Tá aí até hoje, né? Como que o combate à corrupção se torna um meio da gente ficar remoendo velhos problemas? Questão 5, que nós já sabemos a solução, inclusive, desses velhos problemas. O apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, a deposição do presidente João Goulart, como indicado no texto, insere-se no contexto das intensas polarizações de opiniões entre partidos e associações. Essas polarizações expressavam posicionamentos distintos acerca da seguinte proposta do governo João Goulart. Olha como é que a UERJ repete. Controle orçamentário dos poderes estaduais, cercamento da liberdade de imprensa, política de desvalorização monetária e implementação das reformas de base. Gente, as reformas de base é uma parada que vai dividir todo mundo. A reforma de base era visto como um primeiro passo de implantação de um projeto comunista. Só que esse país não tem como ir para frente se a gente não distribui terra. Esse país não tem como ir para frente se a gente não faz reforma bancária. Esse país não tem como ir para frente se a gente não faz reforma administrativa. Mas não é a reforma que os caras estão propondo. É uma reforma séria, que pensa a estrutura do país e que tente perceber quais serão os projetos que irão se construir a partir daquilo. A UERJ gosta desses 3 assuntos. A noção de trabalhismo, ou seja, uma associação. Porque dentre todos os governos que foram ou que aspiraram a ser popular, por que o do Vargas foi o que recebeu maior apoio? Porque o Vargas foi o que teve maior construção social. Quais são os problemas das políticas econômicas construídas no país durante a década de 40 e a década de 50? E por que isso vai gerar um golpe? Por que a crise econômica deflagrada, principalmente na década de 50, perante as opções de solução, irão desencadear um golpe? Que irão desencadear a nossa crise de 80 e que vão cair exatamente no nosso momento hoje, da nossa crise de 2020-21. A nossa crise, sem dúvida alguma, tem a ver com esse setor. Perceberam? Faz sentido para vocês? Gente, então aqui o meu muito obrigado a vocês pela aula. Antes de falar do obrigado, eu peço desculpa pela aula corrida, por um tema que é muito extenso, pela falta também de inabilidade aqui em alguns momentos em conectar uns elementos com outros. São temas que nós vemos em 3, 5 aulas, que nós agora precisamos ver em uma, beleza? Mas eu tenho certeza que dentro da proposta da UERJ, a gente conseguiu ver exatamente o que cai e o que já caiu até aqui. É o que a UERJ gosta de trabalhar. Amanhã estará disponível o raio-x de vocês, tá? Eu não consegui finalizar, mas amanhã, sem falta, já está agendadinho. Eu só vou organizar certinho, tá? Vou deixar o raio-x de vocês prontinho e amanhã estará disponível, tá bom? O Jango propôs a reforma de base para tentar contornar a crise? Sim, Marcos. O Jango propõe a reforma de base como uma solução econômica. Ele fala, porra, os caras não querem governar comigo. Os caras não querem fazer nada, então eu vou cair atirando. Vou trazer todo mundo para perto, vou propor reforma de base e vou, na força da população, modificar o que tiver que modificar. Só que ele não contava que os setores da elite estivessem se organizando para apoiar um golpe. Beleza? Gente, um beijo, obrigado pelas felicitações aqui, pelos agradecimentos, pelos elogios, tá? Valeu, pessoal, um beijo para todos e todas. Que bom que vocês gostaram, juro que eu fiz o meu melhor nesse contexto, tá? E esperem daqui em diante aulas mais contextualizadas dentro dessa nova proposta
da UERJ. Eu e Napô já estamos organizando isso de uma maneira correta. Tudo bem? Gente, beijos e abraços para todos e todas. Excelente noite, excelente semana para geral. Do fundo do coração, estamos juntos. E até a próxima. Beijão, valeu!